Da fala do professor Osmar. Gente, boa noite. Estou muito também feliz, contente de estar fazendo parte desse movimento, comentando com os meus alunos mais próximos, minhas amigas. Eu estou com aquela sensação de que eu estou no lugar que eu deveria estar nesse momento. E aí, baseado também um pouco nessa fala do professor, que foi esclarecedor, porque esses dias todos a gente está fazendo um grupo de estudo da PEC, no impacto, né, nas nossas áreas, né, de atuação. Então o pessoal da psicologia já está discutindo muito a questão do SUAS. Hoje a gente teve um momento importante com o Everardo da Engenharia de Pesca, falando o impacto disso também na área de formação e atuação deles. E aí, quando eu pensei na minha fala, né, nessa participação, foi um momento da gente, né, já que estamos juntos aqui, refletir e ponderar a respeito justamente dessa discussão nessa última semana, né, que a gente começou um pouco falando sobre isso, né, na Assembleia dos Alunos na quinta-feira passada, que foi um momento, um pontapé e digamos assim, um reforço muito importante, né, para as coisas estarem nesse ritmo que está hoje. E aí eu quero começar com um trecho de uma fala do Sérgio Arouca, um sanitarista, que é o que está me fortalecendo nesses dias, né, porque queria fazer dessa fala também um momento, né, de primeira pessoa, e é o que está me fortalecendo quando eu estou vindo para cá, quando eu estou pensando na reflexão nas minhas aulas, nas conversas com os meus alunos. E aí eu queria iniciar a minha fala, né, com essa referência, né, de luta pela saúde pública. Porque o Sistema Único de Saúde, ele foi extremamente importante na minha formação e mais ainda no meu encontro enquanto cidadã. Ele é realmente um eixo norteador da profissional que eu sou hoje, né, e das problematizações que eu tento levar para a minha vida e que estão construindo minha vida profissional e pessoal também, né? E aí ele diz: vai ser na diversidade, vai ser no coletivo que nós vamos conseguir o nosso projeto, imaginando que na construção disso, muitas vezes nós vamos errar, mas nunca errar o caminho que aponta para a construção de uma sociedade brasileira mais justa. E, bom, eu fico emocionada, né? Porque acho que é uma frase que resume muito o que nós, enquanto país, estávamos tentando construir nos últimos anos, né? Que projeto de país nós estamos, aliás, tentando construir. E a palavra mais justiça é algo que permeia as minhas leituras, que está completamente implicado na área de atuação de onde eu venho. Eu sou psicóloga, como eu já disse, formada pelo curso de psicologia aqui da Federal, portanto, um curso de reúne, né, ele veio com a expansão. E quando eu saí daqui, eu passei num concurso para uma cidade próxima para trabalhar na política de assistência social, né, reformulada. Porque a nossa política de assistência social, com a sua nova reformulação em 2004 e a sua materialização na criação do Sistema Único de Assistência Social em 2005, ela traz uma nova concepção de assistência social. E que nova concepção de assistência social é essa? Por exemplo, ela é uma área de investimento e não de caridade. Então, a assistência social e o Sistema Único, ele é pensado para que a gente comece a atuar nele como cientistas, como profissionais, como técnicos e como cidadãos implicados no projeto de seguridade social, de proteção social que ele propõe. Então, não é um campo pobre, como muita gente costuma, né, usar pejorativamente. Ele é um campo que precisa, né, de avanços cada vez mais fortes em termos de produção de tecnologia, produção de conhecimento e também de implicação política. E aí foi assim que eu saí daqui, né, dentro dessa discussão, eu fui trabalhar com política de assistência social e principalmente, prioritariamente, que é o público prioritário dessa política e dos serviços do Sistema Único de Assistência Social, as famílias bolsistas do programa Bolsa Família.
que é outro grande desafio e outro grande eixo norteador para a reformulação da política de assistência social. E aí eu tenho falado nesse tempo todo, insistido, né, nessa questão do programa Bolsa Família, do eixo norteador, da reconfiguração das práticas, da reconfiguração da profissão, porque profissões como pedagogia, psicologia, elas estão sofrendo por causa do avanço dessas políticas públicas na saúde, na educação, na assistência social, elas estão se reformulando e sendo tensionadas a reformular, repensar a sua formação e sua atuação. E isso é avanço e é crescimento dentro do país. Porque a gente vai tensionar mais projetos de pesquisa, mais grupos de estudo, mais possibilidade de educação permanente em serviços. Isso é investimento numa cultura profissional e numa cultura de produção de práticas profissionais. E isso a PEC ameaça. Então, quando o professor me dá esses dados de como seria se a PEC fosse em 2003, imaginem agora como seria esse pátio. Sem os investimentos dos últimos anos. Com o governo com PEC. Como estaria o ministro Reis Veloso? Onde vocês estariam? Onde eu estaria? Porque veio para a minha cidade e eu tive possibilidade de ter uma educação de ponta dentro da minha cidade. E vocês, muitos corajosos que estão vindo de outras cidades, onde nós estaremos agora? Essa é uma das reflexões que eu gostaria de deixar, né? Onde nós estaríamos? Onde nós estaríamos é muito vago, né? Então eu deixo outro questionamento. Onde nós queremos estar? Não onde estão dizendo que nós devemos ficar, permanecer, mas para onde nós queremos nos movimentar. Para onde a gente quer ir? E aí o professor ele falou muito bem que a gente está tendo um avanço de uma agenda extremamente conservadora. E não se enganem, isso impacta também completamente na forma que nós concebemos nossas atuações. Porque se a gente avança em uma agenda conservadora, a gente deixa de lado outras possibilidades de produção de subjetividade, de sujeitos, de práticas, de modos de existência. E se a gente se limita nisso, a gente também limita as nossas possibilidades e rotas de fuga de uma crise como essa. Volto à palavra, né, emprestada de Sérgio Arouco do começo da minha fala. É na diversidade, é no coletivo que a gente vai encontrar as estratégias para resolver essas questões. A gente pode estar um pouco desanimado, desesperançoso, porque, como eu já disse, isso é um mal-estar que a poder da modernidade, sei lá, está causando na gente agora, por causa, né, como a gente já discutiu muito sobre isso nesses últimos tempos, por causa desse tipo de produção de subjetividade consumidora. Então, eu quero um movimento social que me permita consumi-lo, né? E onde eu não me implique, mas que eu o consuma. E eu consumo como? Com a hashtag, né? Chega de corrupção, com uma fotinha na rede social, enfim. E aí, como eu disse para vocês, avança-se essa agenda conservadora, o que acontece com a gente? Uma mudança nas concepções que nós tínhamos avançado. Por exemplo, a concepção de saúde. Nós temos no Brasil uma concepção de saúde que ela é direito e dever do Estado. E as nossas leis orgânicas asseguram que esse envolvimento com saúde, que para ter saúde nós também precisamos ter participação popular. Isso está na 8142, a Lei Orgânica do SUS. E eu pergunto para vocês, uma PEC aprovada, como o professor bem ilustrou, de maneira arbitrária, hierárquica, ditatorial, ela vai respeitar a nossa lei orgânica do Sistema Único de Saúde? Não vai. E aí eu pergunto para vocês, onde nós vamos estar? E aí, esse ataque ao SUS, ele vai restringir os conceitos de saúde, que a gente está tentando superar nos últimos anos. Saúde não é ausência de doença, saúde é uma série de fatores, de determinantes que contribuem para os nossos processos de saúde. É moradia, é assistência social, é educação, é lazer, é cultura, tudo isso que na ordem social está ameaçado.
E aí, eu falei muito isso para os meninos ontem, aqui na aula que teve. Eu não aceito que esse ajuste seja feito às custas dos nossos direitos sociais. Não são meus direitos, são nossos. Eu acho que a gente, enquanto movimento que está amadurecendo nesse momento, eu volto a repetir, a gente tem que conjugar o verbo na primeira do plural. É começar daí. É uma mudança no discurso que vai gerar uma mudança de posicionamento, que vai gerar uma mudança de prática, e aí a gente vai mudando cultura, subjetividade, enfim. E aí a gente tem que começar a falar, são os nossos direitos, é a nossa universidade, é o nosso ensino, é a nossa educação, é a nossa saúde que está em jogo. Porque pensar cada um, né, com os seus desejos privatizantes, que é outra coisa que eu tenho falado muito, não ajuda. E o fato de a gente estar hoje passando por um momento como esse, diz muito disso. Desse desejo, dessa ordem privatizada, privatizante das coisas e individualizada. Sou eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu dou um esmola pro cara no meio da rua e ainda acho ruim porque ele veio me procurar. Entende? E aí, no caso do SUS, eu trouxe um dado que eu acho interessante compartilhar com vocês, até para fortalecer os nossos argumentos. Tem um grupo técnico interinstitucional de discussão sobre o financiamento do SUS, né? E que eles alertam que com a vigência da PEC, deixa eu ver aqui. Com a vigência da PEC, no final, por exemplo, né, com essas projeções que a gente está fazendo, né, de 2017, 2018, por exemplo, a União investiria no SUS o mesmo valor que 2015. E aí eu pergunto para vocês, isso é outra discussão que nós estamos fazendo bastante. A PEC não considera que nós somos um país em envelhecimento, em crescimento populacional e com casos de saúde que não são previstos com uma proposta dessa. Qual é o exemplo que eu estou dando muito para os meninos nesses últimos tempos? Os casos de microcefalia. Então, como é que eu vou diminuir de áreas estratégicas de acompanhamento, por exemplo, dessas famílias, sendo que essas famílias vão precisar mais do que nunca de previdência social, de assistência social, de equipes de saúde fortalecidas, de estratégias de educação diferentes. Gente, investir em educação inclusiva não é brincadeira, não é coisa que você faz de qualquer jeito. Isso surge com estudo em universidade, isso surge com aprimoramento de infraestrutura em rede de ensino. E como é que a gente vai lidar, por exemplo, com um caso como esse? Detalhe, os dados do Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde, eles já apontam que também nós somos uma população com um aumento de doenças crônicas. Como que a gente vai fazer com uma PEC como essa nesse contexto? É um problema nosso. Vai atingir a todos nós. Porque se eu invisto menos nessas áreas importantes, há uma série de fatores, e aí depois nas minhas perguntas eu vou complementando essa fala com o professor, que essa PEC não considera. E aí eu escrevi também que essa PEC não considera o desenvolvimento e os custos de novas tecnologias em saúde, que é algo que a gente precisa problematizar. Como é que vão ficar os investimentos, por exemplo, para estudos a respeito de medicamentos e terapias para doenças que não são cogitadas como mercado de consumo da indústria farmacêutica? Quem faz esse tipo de estudo são, por exemplo, centros como os nossos, universidades. Porque quando a indústria farmacêutica ela pega uma doença, ela vai procurar investir naquilo ali, assim, assado, mas ela tem que ter um retorno do mercado. E aí ela não considera também, eu acho essa parte fundamental, vendo que a gente está falando de movimentos sociais, essa PEC ela não considera as discussões e debates dos movimentos sociais. Quais, por exemplo, o movimento, né, da despenalização do aborto e a assistência às pessoas trans, por exemplo. Essa PEC ela não considera isso. Nós estamos tentando, na contramão do avanço de uma agenda extremamente rígida e conservadora, os movimentos sociais eles ainda estão questionando isso. Nós temos uma população aqui marginalizada, historicamente excluída, que a gente precisa começar a dar conta dela. E aí, como é que a gente vai dar conta?
com uma diminuição assombrosa. Não é que o copo do SUS, né, como tem na reportagem que eu indico para todo mundo ler, da revista Hades, da Fiocruz, não é que o copo do SUS ele vai ficar meio vazio, não, ele vai secar. Ele vai secar. E eu volto a repetir, né, com esses exemplos mais assim, que afetam a gente, que a gente não acha que é SUS. Mas a vacina vai faltar. O agente comunitário de saúde de endemia que vai lá para fazer o trabalho da dengue, para fazer a pesagem das crianças, para ajudar na vigilância socioassistencial e nutricional, ele vai faltar. E aí eu pergunto para vocês, onde que nós vamos estar? Além disso, como eu falei no começo da fala, o nosso SUS ele se sustenta através de uma lei orgânica que trata de participação popular. Então eu questiono, né? Como serão articuladas e encaminhadas as propostas de conferências e conselhos? É porque essa gestão participativa que o SUS propõe, ela é muito, digamos assim, materializada nas conferências e conselhos municipais, que é digamos assim, que é uma parte da política que a gente está tentando muito avançar nos últimos anos. A gente está tentando estudar participação popular, a gente está tentando estudar meios de fortalecimento dessa participação popular e na contramão do que é dito, como eu já falei para vocês, nesse modo de produção individualizada, né? Na contramão disso, a gente está tentando fortalecer essas instâncias de controle social. E eu pergunto para vocês, com uma PEC como essa, isso vai ser respeitado? Né? Estou terminando. E aí, eu digo que a dificuldade ela já existe e é significativa, mas em um sistema desfinanciado vai matar a possibilidade de fortalecimento e resistência dessa lei. E eu não aceito isso. Eu não aceito. Né? Ou nós não aceitamos, eu espero. E aí, no caso do SUS, para finalizar, a gente está falando muito dessa população mais vulnerável, mais pobre, que vai ser atingida por esse impacto, né? Com perdão do trocadilho infeliz. Mas eu trouxe para vocês um dado da então, né, consultora do Departamento do Cadastro Único, do falecido Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que por causa da medida provisória de maio foi transformado em Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, o que perdeu muito da proposta do Ministério. E aí, Camila Camargo, ela é consultora do Departamento do Cadastro Único. E eles fizeram um levantamento, né? O Cadastro Único é um cadastro dos programas federais, do governo federal. Digamos assim, é uma referência lá fora. Né? Os países eles têm muito interesse de saber como é que o Brasil fez esse tipo de cadastro, como ele alimenta e como ele transforma esses dados deste cadastro em indicadores para vigilância socioassistencial. E aí a Camila Camargo, baseada nisso, ela foi falar para a gente que em 2013 havia 25,3 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único. 23 milhões dessas famílias, ou seja, 91%, com renda per capita de até meio salário mínimo. Destas, 13,9 milhões de famílias são bolsistas do Bolsa Família, recebendo um benefício médio, olhe lá, a média do benefício em 2013 dessas famílias, R$ 149,71. Era o que elas recebiam de benefício. E é disso que estão querendo cortar. Essas famílias eram compostas, numa média, por 3,6 pessoas. A maior parte dessa família está onde, gente? No Nordeste. O arranjo familiar, principal arranjo familiar que constituía as famílias bolsistas do Bolsa Família era o monoparental feminino. 42,2% dessas famílias do Bolsa Família eram compostas por mulher, né, como chefe de família, única e exclusivamente. Além disso, os domicílios do Bolsa Família estão em piores condições, segundo dados do IBGE, em piores condições de acesso a serviço público e infraestrutura domiciliar. Quer dizer, abastecimento de água, rede coletora de esgoto, coleta de lixo, iluminação. Esse é o perfil de pessoa que vai ser a principal atingida, né, com uma medida como essa.
Essa pessoa existe, eu trabalhei com essas pessoas durante 4 anos no CRAS, e a minha responsabilidade política, social e cultural, enquanto pessoa formada por um curso de expansão que atua com o maior programa de transferência de renda do mundo, é não deixar isso acontecer. E eu sei que sozinha eu não posso, né? Que é algo que a reforma psiquiátrica me ensinou bastante. Numa luta tem que ter braços. E é isso que eu estou querendo hoje. Abraço. Obrigada. Então pode aplaudir muito mesmo, né? Mais até. Bem, nós tivemos a fala de Osmar Gomes de Alencar Júnior e depois nós tivemos a fala de Milaine Barros. E agora, depois da exposição de 20 minutos de cada um dos expositores, nós temos a segunda etapa. Nessa segunda etapa, você poderá se manifestar falando ou mandando uma pergunta por escrito. Então, você pega um pedacinho de papel, pode entregar aqui direto da banca, pode levantar a mão se tiver vergonha, que eu vou aí, capto o papel também. E na pergunta, quem quiser se manifestar, se aproxima, se inscreve, a gente escreve o nome aqui no caderno, e a gente vai chamando na ordem. Geralmente a gente faz por blocos, então. Então a gente pode começar com um bloco de perguntas, pessoas que queiram se manifestar, eu vou aí, chamo você, leva o microfone, e depois já digo para o pessoal que quer fazer pergunta por escrito, que escreva e já caminhe para a mesa, tá certo? Para que a gente possa ler depois em bloco. Então, nós temos um primeiro inscrito, eu vou tentar ver se nesse espaço aqui dá para fazer sem microfonia, se não der, a gente vai lá para frente. Boa noite, eu me chamo Radamés, sou professor de Sociologia da UESP e primeiro eu quero parabenizar pelo espaço, pelo movimento, está muito bonito, uma quantidade muito grande de pessoas envolvidas e as palestras foram excelentes. Eu estou aqui com uma notícia do jornal o Globo, que eu acabei de ver, que eu estou assim um pouco abalado, um pouco não, bastante. O Supremo Tribunal Federal acabou de decidir que o poder público deve cortar o ponto de servidores grevistas. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal acabou de acabar com o direito de greve do servidor público. Acabou. Não há mais greve na universidade, não há mais greve em nenhum setor público. É algo estarrecedor diante e vem a se somar com todo esse quadro, né, que nós estamos lidando, de conservadorismo, de retirada dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas. Isso aqui é a retirada de um direito trabalhista essencial, que é o direito de greve. Bem, eu queria só colocar para vocês, desabafar um pouco, falar disso, porque eu estou aqui, realmente não estou me sentindo bem com essa notícia. E eu queria perguntar ao professor Osmar, assim, as pessoas que são a favor da PEC, elas têm uma convicção muito grande de que trata-se do único caminho, porque de fato o país está quebrado pelo PT, e não há o que fazer. E inclusive há uma comparação, você como economista tem muitas melhores condições do que eu de dizer, que ela não é muito correta, entre a economia doméstica, a economia de uma casa, e a economia do Estado. Então, eu queria perguntar, na verdade, quais seriam as alternativas diante do quadro de dívida pública, de endividamento público, quais seriam as alternativas? Surgem as ideias, a necessidade de taxar os ricos, né, que não são taxados nesse país, enfim, quais seriam as alternativas? A pergunta foi direcionada a Osmar. Vai ser de bloco ou vai ser individual? Não. Tá, Ademais, valeu. Eu também estou me tremendo aqui, tá vendo? Difícil. Ainda mais quem é sindicalista, então, hein? Cara, é o seguinte. Não, mas aí eu quero falar assim.